conhece, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda a nossa mente, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas angústias, Ele sabe também aquilo que te alegra, Ele sabe aquilo que você deseja, Ele sabe o que você precisa mudar, Ele sabe quais são as suas fraquezas, Ele é o caminho que é a fonte da vida, Ele é o nosso Deus, nele nós encontramos alegria, nele nós encontramos resposta, nele nós encontramos força, nele, sobre ele nós caminhamos, sobre a palavra dele nós cremos, sobre a palavra dele nós andamos, nós marchamos, nós seguimos adiante. Amém? A palavra do nosso Deus, para nós, ela é suficiente. A palavra do nosso Deus, para nós, ela é poder. Ela é espada e escudo para todos os que nele confiam. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, nós apresentamos ao Senhor mais uma vez este culto. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos direcione na Tua palavra. A Tua palavra é conhecimento. A Tua palavra é sabedoria. E a Tua palavra nos instrui em Provérbios 4, que o homem deve buscar sabedoria e conhecimento, para que lhe seja dado uma coroa de graça e de honra. Ó Deus, para que a nossa vida seja coberta, Deus, do Teu favor, das bênçãos do Senhor, para que possamos viver uma vida em sabedoria, com dignidade. Senhor Jesus, nós cremos que a Tua palavra, ela nos ilumina. Ela ilumina, Deus, aquilo que está errado. Ela ilumina onde está o pecado, aonde está a impureza. A Tua palavra nos permite nos arrependermos. A Tua palavra nos permite nos rendermos ao Senhor. A Sua palavra nos permite nos gloriarmos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Senhor, fala conosco, que o homem possa diminuir, porque senão não tem espaço para Deus. Que o espaço seja seu, que a palavra ganhe autoridade e expressão que lhe é devida, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas com força. Glória a Deus. Aleluia! Quantos aqui estão com grandes expectativas sobre a palavra de Deus? Amém. Goethe diz assim: tenha grandes expectativas por Deus e sobre aquilo que Ele irá realizar, e você as obterá. Aquele que não tem grandes expectativas sobre alguma coisa, não tem estima por algo. Consequentemente, ele não está honrando aquela situação, aquela pessoa, aquela palavra, como lhe é devido a honra. E se ela não tem grande estima pela palavra, se ela não tem grande questão por aquilo, nós caímos em Mateus, que nos diz, ou nos levantamos em Mateus, sobre o princípio da honra. Aquele que recebe um justo no caráter de justo, um profeta no caráter de profeta, a palavra como ela deve ser recebida, receberá o galardão deste. Então tenha grandes expectativas sobre a palavra de Deus. Amém? Hoje, aleluia. O nosso tema hoje é o caminho para a vida. O caminho para a vida, ou o caminho da vida. Salmos 16, 11. É o nosso texto base, ele diz assim, Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos permite conhecer o caminho da vida. Ele nos permite conhecer a alegria plena na tua presença. Nada contra riquezas, bens materiais, muito pelo contrário, é a favor, que bom, precisamos de recursos. As pessoas precisam de recursos, mas a alegria plena na presença de Deus. Nele nós encontramos alegria plena e prazeres à tua direita. Então, tem uma situação de um esposo que mandou uma mensagem para a mulher, e ele mandou assim: você está negativa no teste, né? Na mensagem, no texto, na mensagem lá, mandou: você está negativa. E aí aquela mulher leu ali no seu celular e falou assim:
Eu sou negativo. Você que é um negativo, mesquinho, você é um obstinado, só pensa em você mesmo, egoísta. Sabe o que você é? Você é um babaca, você é machista, você é um cara que só sabe diminuir os outros. Isso é você, tá bom? Olha para o próprio umbigo. Aí esse homem respondeu assim, eu estou falando do seu teste de Covid. Aí ela, me desculpa. Conhecem pessoas assim? São pessoas negativas, né? São pessoas que, elas são pessoas que vivem na amargura, ou pessoas ofendidas. E antes de concluir alguma coisa sobre uma situação, ou entender um contexto, ela já traz para si um cenário negativo, que nem mesmo é a realidade do que está acontecendo. São pessoas que operam no campo da negatividade. São pessoas que operam no campo da espinhosidade, pessoas espinhosas. Você tem que andar em casca de ovo. Quem conhece pessoas assim, diga um amém. Misericórdia, né? Mas nós devemos amar esse clima de positividade. Eu não estou falando de positividade barata, mas estou falando de positividade de quem tem esperança no que a palavra nos diz. A palavra nos coloca, conforme o profeta diz, como prisioneiros da esperança. Não há outro lugar para nós melhor do que sermos prisioneiros da esperança. Então, que essa alegria possa, essa fé, essa convicção, possa tomar conta dos nossos corações, amém? Então, olha que interessante. Muitas vezes nós olhamos para pessoas mais velhas, e existe um amigo meu que sempre dizia isso, as pessoas mais velhas, elas dão de graça. O conhecimento, o conselho, experiência de vida. E todo mundo já viu como que funciona um vagão de trem? Como que um vagão, ele puxa o outro, e existe um pino ali praticamente, é uma conexão ali, mas como se fosse, algumas estruturas eram pinos. Assim como existem espécies de pinos que você coloca entre a carroceria e uma máquina, e um trator, não é verdade, Raimundo? E as pessoas mais velhas muitas vezes são como essas engrenagens. São pessoas que têm a capacidade de conectar você com um futuro que Deus tem para você. São pessoas que têm a capacidade de te aconselhar e muitas vezes de te mostrar aquilo que a sua força e a sua bravura não vê. Mas os olhos da experiência conseguem enxergar. Não é verdade? Então, as nossas vidas, quando nós falamos de legado, o legado não trata somente sobre nós, o caminho não trata somente sobre nós. Isso é, o legado é sobre alguém que fez antes de você e preparou um caminho para alguém que está depois de você. Eles começam a falar e então eles se tornam como esse pino, como esse eixo que conecta uma geração a outra geração, no que Deus está fazendo. E eles são capazes de conectar a fonte do poder, é Cristo. Aquilo que Cristo tem para você. Então, muitas vezes para que a gente consiga se conectar a algo que Deus tem para a nossa vida, a completude de um propósito, nós precisamos de ouvir as vozes certas, nós precisamos de identificar a liderança que está nos conduzindo, nós precisamos dar ouvido aos conselhos certos. O que aconteceu com o filho de Salomão? Ele tinha 2 públicos para dar ouvido, não é isso? Os que eram conselheiros do seu pai e aqueles que eram ali muito jovens, mas ao mesmo tempo sem experiência. O que ele fez, Wesley? Precisando tomar uma decisão importante, ele deu ouvido a quem tinha pouca experiência. E o reino de Israel se dividiu. As 12 tribos tomou um caminho diferente. 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro lado. Então você não sabe o quão é importante você estar debaixo da liderança certa. Você não sabe. Até que você se coloca debaixo de uma liderança errada. Muitas vezes a liderança que conduz a sua vida são amizades. Muitas vezes a liderança que conduz a sua vida são seus amigos, seus colegas, ou muitas vezes aquilo que conduz a sua vida são as notícias. Você se conduz pelo que você ouve.
Muitas vezes o que conduz a sua vida é um laudo médico, um diagnóstico médico. Muitas vezes o que conduz a sua vida foi uma situação que aconteceu com você, você se apegou àquela situação e a partir de hoje você é um refém, uma vítima de algo que lhe aconteceu. Consegue entender? Então, eu creio que eu posso dizer isso com segurança. Vocês são incrivelmente abençoados por estarem conectados a esse ministério, a esse altar. E eu creio que Deus está nos conduzindo para um lugar grandioso, a um lugar onde a presença dEle é presente. Porque o céu não nos interessa se Deus não está lá, não é verdade? Você gostaria de ir para o céu se Jesus não estivesse lá? Que sentido faria? Não é assim? Amém? Então, Salmos 16:11, ele diz: você me mostra o caminho, a fonte da vida. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, é maravilhoso saber que não estamos falando sobre um caminho pluralista para chegar a Deus, ou a plenitude de Deus sobre a sua vida se alcança por qualquer caminho. Já ouviram que todo caminho leva a Roma? Com Deus não é do mesmo jeito. Não é todo caminho que te leva a Deus. Não é todo caminho que te leva ao que Deus preparou para você. Sansão, Deus tinha algo preparado para ele, sim ou não? E o que lhe aconteceu? Ele escolheu um caminho que permitiu com que ele morresse debaixo de escombros, praticamente cometendo um suicídio, morrendo junto com o povo inimigo. Cumpriu o propósito dele, porém, morreu de forma vergonhosa, humilhado, zombado, olhos furados, praticamente despido, como alguém ao qual seus inimigos o viam e debochavam, porque eram grandes rivais. Então, Deus é a fonte de toda a vida. Não existem vários caminhos e não há várias maneiras de chegar a Deus. E o mais incrível é que o próprio Deus nos ajuda a chegar a Ele. Porém, existem vários caminhos que Deus nos mostra através da palavra para que possamos chegar ao destino que Ele preparou para cada um. Amém? Então, muitas vezes, quem vai levar, quem vai conduzir, quem vai direcionar as pessoas a um determinado caminho, nesse caminho, como diz aqui, onde Deus mostra o caminho, será um líder. Moisés era um líder. Moisés teve a visão. E nós já falamos aqui, a visão, ela muitas vezes vem a um indivíduo, mas ela somente se cumpre no conjunto, no coletivo. Moisés não cumpriria a visão sem o povo de Israel, jamais. Da mesma forma, o povo de Israel não cumpriria a visão sem Moisés. Consegue entender? Josué foi um desbravador. Rei Davi foi alguém que trilhou um caminho. Então, às vezes, Deus trará sobre a nossa vida líderes e eles serão como abridores de caminhos, desbravadores, pioneiros. E a etimologia da palavra líder, hoje nós estamos falando sobre liderança, a etimologia da palavra líder, ela vem de uma palavra indo-europeia. Líder do inglês se escreve L-E-A, Lia, e D-E-R, der, né, falando em português. Leader. Líder. A origem dessa palavra vem de origem indo-europeia, onde Lia, as três primeiras letras, significa descobridor. Repete comigo, significa descobridor. E a segunda parte da palavra significa der, que é caminho. Então, definitivamente, líder, na sua origem, significa descobridor de caminhos. Líder significa o quê? Todo mundo. Significa? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o seu líder ou a sua líder? Quem são as suas lideranças hoje na sua vida? Se o líder é aquele que descobre caminho da própria etimologia da palavra, assim como nós vimos como foi Moisés, Josué, Davi, se líder é o descobridor de caminho, quem tem sido hoje a sua liderança espiritual?
Quem tem sido hoje a sua liderança financeira? Muitos casais, muitas pessoas, indivíduos, passam por situações difíceis na vida, desafios, porque a vida traz consigo esses desafios. Só que muitos desses desafios, por alguns, nunca será vencido, porque a liderança para essa área não está bem estabelecida. Passar problemas não quer dizer que você não tem uma boa liderança. Mas ser escravo do problema significa, eu preciso de mudar uma liderança. Eu preciso de enxergar novos meios de trilhar esse caminho. Quem tem sido a sua liderança como cônjuge hoje? Eu acompanho vários casais. E tem um casal em específico que eu falei, a partir de hoje, para finalidades disso eu vou me afastar de você. Porque uma das partes falou assim, nisso aqui eu não quero, nisso aqui eu não mudo, nisso aqui eu sou assim e eu vou morrer assim. Falei com ele assim, meu irmão, então não me chama de pastor. Sabe por quê? A não ser que você queira simplesmente me chamar de um título, pastor. Mas se você me chama de pastor por reconhecer que eu sou um pastor na sua vida, não só pelo título, você reconhece que eu tenho autoridade para pastorear. Só que se você não aceita ser pastoreado, eu prefiro que você me chame pelo nome. Não é verdade? Então, quem tem sido a sua liderança como cônjuge, a sua referência e liderança? Quem tem sido a sua liderança e referência como na sua área financeira? Quem tem sido a sua liderança e referência na sua área da sua saúde? Quem tem sido a sua liderança espiritual? Por isso que a palavra fala que não existe vida fora do corpo. Então, falar a respeito de ser cristão, mas estar desconectado da igreja, fere um princípio básico da palavra de Deus, da unidade, onde o corpo se representa de forma totalmente interligada, cada um de forma diferente e funcionando de forma perfeita, onde não existe ninguém que é maior ou menor, onde a palavra fala, dê honra, prefira em honra o seu irmão, onde a palavra fala, aquele que tem menor visibilidade, dê a ele mais honra, porque o olho que está ali todo mundo já está vendo. A cabeça que está ali, todo mundo está vendo, agora prefira em honra o seu irmão. Consegue entender? E muitas vezes vivemos uma vida onde nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos, por erros que não conseguimos superar, mas porque estamos fora de uma liderança que vai nos conduzir a um caminho de plenitude. Entendem? Sim ou não? Então, líder são descobridores de caminho. Da mesma forma, você não tem alguém que te dá um manual exato de tudo que você vai viver e vai fazer na vida. Isso não existe. Não existe um manual, um passo a passo para te impedir de todos os problemas da vida. Falando como é que vai ser cada fase, cada situação. Quando Moisés transferiu as coisas, a liderança, aquela geração, para Josué, ele não deu um manual gordo falando, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter que fazer da seguinte forma, assim, assim, assado. E tem mais, tá? Quando vocês entrarem lá, vai ter uma cidade chamada Jericó, e vocês vão ter que marchar, e vai ser 7 voltas, 5 voltas, 2 voltas, vocês vão ter que gritar e as trombetas vão tocar. Olha, existiram, gente, essas instruções? Não, né? Quem dera, né, se nós tivéssemos essas instruções. Mas sabe qual foi a instrução que Moisés deu para Josué? A instrução de qual Deus ele deve servir. A instrução de quais princípios ele deve honrar. As instruções de como buscar um Deus verdadeiro e transmitir a voz desse Deus ao povo. Nós lemos aqui, há alguns dias atrás, que Josué, diferente de toda a liderança de Israel, ele estava sempre à porta da tenda onde Moisés buscava a Deus. E a palavra fala que quando Moisés saía da tenda para poder comunicar ao povo o que Deus falou, sabe o que a palavra fala? Que Josué, muitas das vezes, ele não saía junto com Moisés para chegar do lado dele, sabe? Estou aqui do lado do porta-voz de Deus, você entende? Não, Moisés, ele ficava ainda junto ao lugar da presença. Naquela época o Espírito Santo não tinha vindo ainda e morando em cada um de nós.
Logo, Deus usava seus profetas, sacerdotes, no caso do rei Davi ali, uma coisa diferente, né? Então, tipificando ali Cristo no sentido, né, de rei e sacerdote, consegue entender? Tipificação de Cristo, sim ou não? Davi foi o único que trouxe essa representação como rei e sacerdote. Ou eram sacerdotes ou eram reis. Davi ele pode servir como nenhum outro podia. Quantos entraram para oferecer ali como sacerdote e foram fulminados? Alguns às vezes sendo sacerdote, sim ou não? E então, ele preferia permanecer no lugar da presença. O que Moisés transferiu para Josué na sua liderança foi em como ouvir a voz de Deus. O que Moisés transferiu na sua liderança não foi um manual gordo, como falamos aqui, muito pelo contrário. Ele transferiu ao Deus que ele servia, como servir. O que agrada a esse Deus? O que afasta a presença desse Deus do nosso meio? O que retém a presença dele? Ou o que faz com que ele se ire contra nós? O que atrai o favor do Senhor? O que repele as bênçãos de Deus? Então, da mesma forma, quando ensinamos alguém, quando ensinamos aos nossos filhos, quando ensinamos na função de liderança, segundo a palavra, nós não podemos descrever todos os desafios que os nossos filhos, que a nossa liderança irá passar. Por acaso, Moisés podia descrever que iria existir a situação com, como é que chama aquele que escondeu a capa e o ouro? Acã. Por acaso Moisés previu isso e ensinou isso? Vocês vão perder uma guerra porque eu sei que é comum as pessoas perderem. Não, gente. Muito pelo contrário, eles nem sabiam guerrear. Eles eram escravos e depois passaram a ser livres no deserto. Não tinham habilidades de guerra, não sabia como funcionava isso. Era um povo que ia viver aquela experiência pela primeira vez, através de um descobridor de caminhos. Um descobridor de caminho trouxe a liberdade. Quem que é esse? Moisés. Outro descobridor de caminho trouxe conquista. Quem que é esse? Josué. Então, dessa mesma forma, é a maneira como nós devemos instruir na nossa liderança os nossos filhos, aqueles que lideramos, que nós não podemos descrever todos os desafios que iremos ou eles irão passar. Mas o que podemos dizer é, o mesmo Deus que me deu forças, o mesmo Deus que me deu direção, o mesmo Deus que me abençoou, o mesmo Deus que me curou, o mesmo Deus que me liberou para prosperar, o mesmo Deus que me tirou do lamaçal, o mesmo Deus que me encheu da presença dele, esse Deus é o que você deve buscar, é o que você deve servir. Se você o invocar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então Ele será a sua força, Ele será o seu Redentor, Ele será aquele que te conduz, Ele será aquele que te fortalece, Ele será aquele que te faz brilhar os olhos, mesmo no dia da dificuldade, Ele será aquele que te faz ser prisioneiro da esperança, mesmo com o caos ao seu redor, Ele será a sua força, Ele será a sua fonte de vida. Aleluia! Ele é a nossa fonte de vida. Salmos 111, 16. Não é isso que nós lemos agora? Salmos 11, 16. 16, 11. Ele é a nossa fonte de vida. É isso que nós podemos passar. É isso que nós devemos instruir. É isso que foi passado a Josué. E é isso que nos torna líderes. Quando nós dizemos, eu seguirei esse mesmo Deus, eu seguirei esse mesmo caminho, e ao observar essa trilha, e ao decidir seguir essa trilha, você e as pessoas que caminham na mesma visão, podem chegar a alguns lugares, a algumas conexões, e conquistas, que outras pessoas não conheciam, e nunca antes chegaram. A liderança, um dos principais princípios da liderança se chama, guardem isso, e eu sei que vocês sabem, mas às vezes precisamos reforçar. Estava conversando com o pastor Wesley ali dentro. Às vezes nós entendemos um conceito, só que com o passar da vida, e ao entrar em novas fases, nós compreendemos às vezes o mesmo conceito de forma mais profunda, de forma diferente, não é verdade? Um mesmo conceito, você compreende ele agora com várias faces diferentes. Não é assim? Então, um dos princípios da liderança se chama influência. A influência é um princípio da liderança. Quem te influencia em qualquer área da vida hoje está exercendo uma liderança sobre você. Quem é essa pessoa?
não é verdade? Às vezes nós ouvimos tanto canais de notícia, de rádio, de podcasts, seja como for, nós ouvimos tanto, nós nos expomos tanto àquelas informações, ligamos a internet e ficamos ouvindo, e aquelas pessoas estão nos influenciando. Elas fazem gerar dentro de nós muitas vezes um sentimento de indignação, de impunidade, de raiva. Muitas vezes gera em nós um sentimento de revolta. Olha como que as coisas estão acontecendo, como que não tem punição para isso, como que tal pessoa escapa ileso, como que usurpa assim do dinheiro da aposentadoria daqueles que serviram a nossa nação, e você começa a se tornar uma pessoa muitas vezes reclamona, uma pessoa muitas vezes dura no tato, uma pessoa muitas vezes revoltosa na sua maneira de falar, porque aqueles que você tem escutado têm exercido sobre você influência. E a influência nós entendemos que ela é um princípio da liderança. Consequentemente, aqueles que te influenciam te lideram. Sabe o que eu parei de fazer? Parece uma bobeira, mas eu parei de fazer. Sabe o que eu parei de fazer, Manu? Parei de salvar no Instagram as receitas tops que eu vejo. Sabe por quê, Nise? Porque aquilo me influencia a toda hora querer comer uma coisa nova. A toda hora querer experimentar. Ou até o doce, que às vezes já tinha sido uma coisa que já virou algo que eu tinha dominado, disciplina sobre isso. Comecei a comer doce como eu não comia antes. Porque toda hora que eu estou salvando aquilo, aquela inteligência artificial vai me entregar mais daquilo, mais receita, mais coisa diferente. Agora é Nutella com creme cheese, agora é isso com aquilo. Meu Deus, aí o pistache entrou na onda e não sai nunca mais. De repente, toda hora você quer comer uma coisa daquela. Porque aquela inteligência artificial está exercendo sobre nós uma influência. E se ela está nos influenciando, ela está nos liderando. Uma bobeira de salvar e entregar algo que você consome constantemente vem diante dos seus olhos. E a palavra fala assim, que a concupiscência vem pelos olhos, pelo ouvido. Sim ou não? Amém? Então nós temos que estar atentos. O que tem nos liderado hoje através daquilo que ouvimos, através daquilo que vemos? A palavra fala sobre o príncipe da potestade dos ares, não é isso? Porque opera no ar, opera na informação, opera naquilo que nos influencia e muitas vezes nem sabemos que estamos sendo influenciados. Então, com isso, você cresce na sua habilidade de liderar. Quando você começa a dar ouvido à liderança certa. Com isso, quando você decide trilhar um caminho. Com isso, quando você decide buscar de Deus e trilhar um caminho, você cresce na sua liderança. Você cresce na sua capacidade como pai. Você cresce na sua capacidade como esposa. Você cresce na sua capacidade como ministro de louvor. Você cresce na sua capacidade como empresário. Você cresce na sua capacidade como funcionário. Você cresce na sua capacidade como um amigo. Você fazia coisas que você achava que era normal, contava coisas de seus amigos e amigas que você achava que estava tudo certo, até você entender que aquilo lá causa divisão, até você entender que você está regido agora por um princípio de honra. Então você precisa cultivar aquilo, você começa a desbravar caminhos, e desde então, você começa a descobrir coisas novas. Quando eu decido desbravar algo, Vitória, eu começo a descobrir coisas novas. Você se torna um descobridor. E nós realmente não percebemos o quão desesperador é encontrar um caminho até que nos seja apresentado um problema pela primeira vez. Quem já passou por esse sufoco na vida? Acho que todo mundo pode dizer um amém, não é? Só quem passou por um problema pela primeira vez na vida descobre o quão desesperador é descobrir um caminho. Eu já descobri uma pá de vezes. Meu Deus, o quão desesperador é. O quão desesperador, Nise, é. Até você enfrentar um problema que você nunca enfrentou. Até alguém se levantar contra você de forma que nunca se levantou. Até você passar por uma situação que você nunca passou numa sociedade. Até você passar por um golpe que você nunca passou. Até você passar por uma traição num casamento, num relacionamento que você nunca passou. Até o seu filho se incorrer no uso de drogas, algo que você nunca viveu. Aí você descobre como é desesperador
ter que descobrir um caminho que você nunca percorreu. Entendem? Teve uma vez que eu fiquei perdido nos Estados Unidos. Eu fui jogar bola um dia à noite. E aí eu coloquei o celular no canto assim da trave. E jogamos lá 2 horas de futebol e tal. Fui para casa no outro dia, nem lembrei do celular. Tão cansado ali, me entreguei, aquela coisa toda. No outro dia, quando eu cheguei à noite, tomei banho, fui colocar para despertar, cadê o celular? Nossa, deixei lá. E eu ainda não falava inglês. E aí, o que eu fiz? Tia, eu preciso do celular. Porque eu vou trabalhar, tal pessoa vai me ligar, vai falar o horário. Aí ela, nossa, Davi, você lembra onde era o campo? Eu falei assim, eu não lembro. E aí, eu falei assim, me deixa em tal lugar, que eu lembro que era perto de tal lugar. Ô, gente, eu não sabia chegar no lugar. Quando eu cheguei no lugar, eu não sabia chegar em casa. Eu não sabia perguntar a ninguém como que eu fazia para chegar na minha casa, que era lá. Eu não sabia de nada. Eu entrei em desespero. Eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo, pai? Eu entrei em desespero. Então, que bobeira. Mas uma bobeira dessa nos faz entender como é desesperador você ter que descobrir caminhos que você nunca trilhou. Então, agora, nessa nova parte de descobrir caminhos, desafios, problemas que você nunca enfrentou, eu passei por isso, eu passei por uma situação de alguém que me traiu dentro de uma empresa que eu não sabia como lidar com aquilo. E aquilo era uma receita para mim. Eu passei por um golpe que foi tão doloroso na minha vida e foi tão desestabilizador para a minha situação financeira que eu não sabia como me dar. Foi desesperador. Eu não sabia o que fazer primeiro. E agora? Aí você precisa saber como lidar com isso. Não é assim? Minha mãe morreu. Meu pai faleceu. Cara, como que eu lido com isso? Parece que eu estou sozinho na vida. Parece que não tem mais ninguém por mim. Eu já ouvi pessoas assim, filho, menino solteiro, ou, enfim. E falou assim, Davi, quando eu perdi meu pai novo, quando minha mãe morreu depois, eu não sabia quem era por mim na vida mais. Eu não tinha muitos amigos, eu não tinha coisa, eu tinha meu pai e minha mãe. Agora ele está enfrentando esse problema pela primeira vez. Consegue entender? Então agora, quais são os nossos recursos? Você tem que descobrir. Quais são os obstáculos que estamos enfrentando? Qual problema resolver primeiro? Não é assim? Às vezes são tantos problemas que a gente não sabe qual deles a gente resolve primeiro. E se a gente não tiver sabedoria, a gente começa a resolver um problema que não vai resolver o que é o mais importante. E a gente só vai perder tempo e perder cabelo. Na verdade, hoje nós temos os implantes capilares, graças a Deus. Então, quando nós começamos a nos atentarmos para esse caminho que nós, em Deus, buscamos conhecer, através de lideranças certas na nossa vida, buscamos exercer, nós precisamos ter a ousadia de trilhar caminhos que ninguém nunca trilhou. Então, existe uma pergunta que muitas pessoas fazem, e a pergunta é, não sei se você já se perguntou isso ou já ouviu esse questionamento, talvez já fizeram o seu Geraldo, é o homem que faz a jornada ou é a jornada que faz o homem? É o homem que faz a jornada ou é a jornada que faz o homem? A ocasião faz o ladrão ou o ladrão já é por si e torna real a ocasião? E aí? Então, e quanto menor seus recursos, maior precisa ser a sua criatividade. Quanto maior seu problema, melhor tem que ser as suas conexões. Melhor e maior tem que ser as suas conexões. E tem pessoas que não constroem conexões certas ao longo da vida. Aí quando vê um problema, sabe o que acontece, Wilker? Está sozinha. Ou não está sozinha, mas está com as pessoas certas que podem realmente ajudá-la. Conseguem compreender? Então, a gente começa a se deparar com vários problemas da nossa vida. E você tem que descobrir tudo isso. O que está acontecendo? Por onde eu começo? O que eu faço? O que eu abro mão? O que de fato eu abandono? O que de fato eu inicio? E você consegue responder com o passar de todas essas dificuldades. E com essa decisão de fazer a sua vida dar certo. Buscando em Deus a direção. Buscando nas lideranças certas. Você consegue responder quem faz
Quem veio primeiro? É o homem que faz a jornada ou a jornada que faz o homem? E você descobre a resposta, que a jornada apresenta a um homem a ele mesmo. A jornada apresenta o homem a ele mesmo. Quando você entra na jornada, aí sim você conhece quem você é. Você conhece as suas fraquezas. Você conhece os seus limites. Cara, eu achei que eu conseguia fazer isso, você não consegue. Eu achei que eu conseguia resistir isso, você não consegue. A jornada te apresenta a si mesmo. É ou não é verdade? E quantas vezes nos decepcionamos quando a gente se depara com o nosso eu? Não é? Eu já me deparei com o meu eu tantas vezes que eu ajoelhava e falava assim, Deus, por que o Senhor me fez tão ordinário assim? E eu tinha na minha mente que eu que era ruim demais, eu que era incapaz demais, entende? Eu que era ordinário demais, incompetente demais, até você descobrir que tem 1 bilhão de pessoas se fazendo a mesma pergunta. Então, como sair desses ciclos? Como viver, como diz aqui em Salmos 16:11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Deuteronômio 8, 2-4, vamos ler? Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar? Não fala que foi o inimigo não, né, Tiago? Quem que foi? O Senhor. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês em seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que no seu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina a vocês. Quando a gente se depara com a jornada, nós entendemos o que a palavra diz aqui no livro de Deuteronômio. Nosso coração precisa ser provado. Só assim, nós mesmos conseguimos conhecer o que está dentro de nós. Quantas vezes você fala assim, Deus, mas por que o Senhor não me dá isso? Pai, mas o Senhor está me vendo o quanto eu tenho me empenhado para aquilo. Até você se conhecer. Você fala assim, cara, se Deus me colocasse aqui, eu ia me ferrar. É ou não é, Gisele? O Senhor prova os nossos corações. A gente só pode alcançar algo quando nós somos de fato considerados aprovados por Deus. Então, a jornada permitirá que você conheça as suas limitações, a jornada permitirá que você desenvolva força e maturidade em você, mas você nunca desenvolverá a sua força até que uma fraqueza seja exposta pela primeira vez. Deus, Ele não expõe as fraquezas para envergonhar-nos, mas para nos fortalecer. Ele não expõe as fraquezas simplesmente para que sejamos debochados, mas para que sejamos capazes de receber dupla honra. Porque só é digno de receber dupla honra quem é o quê? Humilhado. E as nossas fraquezas permitem que Cristo em nós seja glorificado. Abre para mim, por favor, em 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você é bom. Vamos lá. O meu poder
se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. É na fraqueza que a gente começa a fortalecer a área da nossa vida que pode nos derrubar. É na fraqueza que a gente reconhece que em nós mesmos nós não somos dignos de nada, capazes de nada. Em nós mesmos nós não somos merecedores, mas Cristo nos fez merecedor. E Ele fala, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, na angústia, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Só que para que a gente possa entrar nessa vereda que o salmista nos convida, onde Cristo é a fonte da vida, sabe, Vitória? Nós precisamos ter ousadia de desbravar caminhos e de seguir a liderança certa que desbrava esses caminhos. Muitas vezes nós não avançamos na nossa vida porque não temos uma liderança correta, porque não estamos dispostos a pegar a palavra de Deus e falar, se a palavra diz isso aqui, eu vou ter ousadia de viver isso. Consegue entender? Eu quero fazer uma pergunta antes de nós terminarmos. Quem em Israel, enquanto o povo estava no Egito, Aparecida, quem tinha mentalidade de liberdade, de ser povo livre, de libertação? Quem tinha? Alguém pode me falar? A Bíblia cita algum? Alguns, eu estou falando de todos aqueles que viviam como escravos no Egito. Alguém sabe o nome de algum? Que tinha mentalidade de liberdade, de libertação? Alguém sabe o nome de algum? O único nome se chama Moisés. Moisés, ele nasceu sendo um hebreu, um filho, né, da nação de Israel, vamos dizer assim, porém ele não cresceu como escravo, ele cresceu no palácio de Faraó, ele cresceu como alguém que era livre. Só alguém que tinha uma mente de liberdade podia libertar um povo cativo. E ainda assim, Moisés resistiu a desbravar o caminho da liberdade. Porque quando ele foi chamado pela sarça ardendo, o que ele falou? Ah, nem eu sou pesado de língua, chama outro. Ah, não, tem fulano de tal. Aqui, mas eu. Até que Deus teve que impulsioná-lo, ser mais duro com ele. E ele decidiu desbravar o caminho. Aquele povo jamais conheceria liberdade se eles não seguissem uma liderança disposta a desbravar o caminho. Alguém que virou e falou assim, tá legal, a minha nação nasceu para ser salva. Isso foi dito ao nosso patriarca Abraão. Então sabe o que eu vou fazer, Wesley? Eu vou acreditar nessa palavra. Eu conheço pessoas, quando a minha tia estava com câncer, tumor cerebral, que morreram na mesma ala do hospital dela. Alguns cristãos morreram. A minha tia, porém, está viva até hoje. Foi diagnosticada com um certo tipo de tumor, uma metástase, teria 6 meses de vida, já tem mais de 6 anos. Mas sabe o que ela fez? Ela decidiu desbravar um caminho. Ela pegou a palavra. Eu lembro direitinho, minha mãe chegou em casa chorando, não era casada ainda, minha mãe chorando, arrasada, meus primos arrasados, todo mundo assim. Na família nunca ocorreu isso. E a minha tia estava assim, calma aí, gente. Cara, meu primo pegou o mesmo diagnóstico, meu primo mora na Austrália, e meu primo, ele é um fotógrafo dos famosos, então tem relacionamento com todo mundo que é famoso que você imagina, tem acesso aos melhores médicos. Ele pegou esse mesmo laudo, levou no médico da Austrália, um cara especialista, um oncologista, especialista na área. Ele virou e falou assim, Gabriel, sua mãe tem poucos meses de vida, sua mãe está com o mesmo diagnóstico. E minha tia fez, sabe o quê? Ela escolheu desbravar um caminho. Ela se apegou à palavra, onde fala que o corpo de Cristo é perfeito. Ela pegou e ela começou, gente, por que vocês estão chorando? Eu sou parte do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo é perfeito, eu sou perfeito, então eu estou curada. E ela começou a declarar, isso não é nada, eu vou desbravar esse caminho, isso não é nada, eu sou parte do corpo de Cristo. Ela está aí para a honra e glória do Senhor até hoje.
Aleluia! Quantos enfrentam problemas na vida e falam assim, mas é porque realmente eu não nasci para isso, é porque realmente a vida nasceu para me castigar. Sim, passaremos por aflições, por problemas, mas meu amigo, ou você apega a palavra e fala, eu vou viver isso aqui, ou você não vai, ou você decide pegar a espada, desembainhar e falar, Deus, da minha família ninguém nunca desbravou isso aqui, mas a sua palavra me dá liberdade, autoridade, e ela me dá a condição de decidir por isso, eu decido por isso, e eu vou. Não baseado porque eu sou o cara, não baseado porque eu já li os melhores livros, não, mas vou ler para me capacitar, vou me conectar com as melhores pessoas, vou buscar do Senhor direção, mas eu vou desbravar, eu vou marchar, eu vou fazer. É assim, muitas pessoas têm ministérios e os ministérios enfrentam problemas. Muitos fazem o quê? Abandonam o barco, desfaz do ministério, desfaz da igreja. Outros falam, Deus, eu não acredito nisso. Eu sei que cada ministério tem o seu chamado, mas eu creio que esse ministério vai crescer. Eu creio que o Senhor tem um chamado para esse ministério. E decidem desbravar o caminho. E quem decide desbravar, conquista o que muitos não conquistaram. Conquista o que talvez outros da sua família nunca vai ver, nunca vai experimentar, nunca vai sentir o cheiro, nunca vai poder sequer viver. E aí muitas vezes vão até te julgar. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos em nossa vida um manual, que muito além de trazer uma sabedoria milenar, nos permite um caminho para conectar com o próprio Deus, nos ensinando a nos humilhar diante dEle, nos ensinando a reconhecê-lo sobre todas as coisas, nos ensinando a confrontar as nossas fraquezas, nossos pecados, nos ensinando a honrar, a preferir o outro em honra do que você mesmo, nos ensinando a subjugar o seu orgulho, nos ensinando a abandonar o pecado, nos ensinando a não julgar quem pecou, nos ensinando a amar aquele que está caindo, mas não amando o erro, mas é estender a mão para ajudar a levantá-lo, nos ensinando o quê? A servir um único Deus, nos ensinando princípios e valores. Então, em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé. Se apegue a essa palavra. Se apegue a essa palavra. Acredite na visão da liderança. Espiritual dessa igreja. Eu não sei qual a situação específica de cada pessoa, mas cada um tem uma área para poder se apegar na palavra. Cada um. Eu estava conversando com uma mãe ali ontem, e ela estava chorando, falando, meu filho caiu nas drogas de novo. Ele internou, ficou 2 meses e fugiu. Eu não sei mais o que eu faço, já internou umas 10 vezes. E toda vez que ela fala, ela chora. Mas eu falei com ela assim, olha, você tem tudo para desanimar, sabe por quê? O pai não quer saber, abandonou, separou da mãe, os primos, os familiares, todo mundo fica falando, Zé Droguinha. Mas você é por ele, se apegue a uma palavra. Isaías 54:13 diz assim, que todos os vossos filhos serão discípulos do Senhor. Sabe o que você faz? Não é palavra de homem que vai te aconselhar ou dar força, não. É a palavra de Deus. Se apega e fala assim, Deus, isso aqui é sobre a minha vida. Isso aqui, Wesley, eu me apego, o meu filho vai ser discípulo do Senhor. A tua palavra diz que eu e a minha casa, se eu e minha casa, eu e meu filho estaremos no seu altar. Em nome de Jesus, nós temos poder em Deus para isso. Você não precisa de um pastor impor as mãos, porque não, você precisa de abrir a palavra, se deparar com a realidade da Bíblia a seu respeito, e clamar um Deus que pode mudar qualquer realidade. Não é um Deus de motivação, não é um Deus de oba-oba, meu irmão, é o Deus criador dos céus e da terra. A palavra fala que os astros, que as estrelas, Ele chama pelo nome. Ele criou todas as coisas, supernovas, buracos negros, planetas. Ele criou a atmosfera terrestre. Ele tomou a medida dos montes em suas mãos. Ele criou o mar, delimitou limites para que ele não invadisse a terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece cada fio de cabelo do nosso corpo. Ele prescruta os nossos pensamentos. Ele nos sonda. Ele sabe cada um dos nossos pensamentos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós entendemos uma nova direção aqui no ministério, que é o início do culto nos lares.
E nós cremos que essa direção, ela vem com a nuvem de Deus que se movimenta, assim como no povo de Israel.